Transtornos sensoriais é o tema de hoje do programa e a minha convidada, ela é terapeuta ocupacional. Eu vou conversar com a doutora Larissa Costa. E a partir de agora, você nos acompanha aqui na TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri e também com as redes sociais. Afinal, você nos acompanha a partir de agora nas nossas plataformas de vídeo, no Facebook e no YouTube. Esse é o nosso compromisso, lhe manter bem informado, com os nossos convidados, mais do que especiais. E é assim que nós começamos o programa de hoje. Doutora Larissa, primeiro, muito obrigado por você aceitar vir tomar um cafezinho comigo. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Que bom, uma honra recebê-la. Muito bom estar aqui, obrigada. Para a gente conversar sobre um tema, transtornos sensoriais. Tema cativante, né? Um tema assim, esse tema, transtornos sensoriais, é, digamos assim, convidativo a saber por quê, o que é. Exatamente. Olha só, tem se falado muito no autismo, né? Sim. No transtorno do TDAH, que é da hiperatividade, déficit de atenção, e tem aí também um transtorno opositor desafiador. Então, tem acontecido aí um boom de diagnósticos, né? As pesquisas para fazer esse diagnóstico, elas têm avançado. Muitos pais de pacientes que veem o filho com aquele transtorno acabam se reconhecendo também. E aí esse número vai aumentando. E com isso, nós temos também o transtorno do processamento sensorial, que está presente em 90% dos casos de autistas, né? No autismo, 90% tem algum tipo de transtorno, algum distúrbio sensorial. Então, o distúrbio sensorial é um indicador ou talvez uma peça do quebra-cabeça? É uma peça do quebra-cabeça importantíssima, na verdade, né? É uma comorbidade. Tem o transtorno do processamento sensorial, que não necessariamente a pessoa ela tenha o autismo, né? Mas em 90% dos casos está ali o autismo, né? E essas questões sensoriais, elas são que afetam diretamente o comportamento. Eu vou falar de crianças porque eu trabalho com crianças, né? Mas pode ser em adultos também, Pode, né? sim, com certeza. Certo. Inclusive, se a gente começar a pesquisar, procurar se entender, olhar um pouco para dentro de si, a gente vai entender que todos nós somos seres sensoriais. Como, por exemplo, eu estou aqui conversando com o senhor, a gente está ouvindo ali o barulho do ar-condicionado, e o clima está muito bom, tem outras coisas acontecendo, a luz um pouco mais forte, tudo isso é sensorial. Porém, eu consigo me adaptar a esse ambiente e consigo olhar nos seus olhos, ter uma fala contextualizada. Nossas crianças que têm o transtorno do processamento sensorial poderiam, talvez, se incomodar com alguma questão sensorial que talvez passasse desapercebido por nós. Por isso intitulamos transtorno do processamento sensorial. Isso. A criança é mais sensível a isso? Ou as crianças com TEA, por exemplo? Sim. Aí é que tá. Para ter o transtorno, quem pode dar o diagnóstico do transtorno do processamento sensorial é o terapeuta ocupacional, porque é ele que realmente estuda, né, se aprofunda realmente sobre esse assunto. E nós podemos dizer o seguinte, que para eu entender que aquela criança, né, eu vou falar criança, tem o transtorno, a gente tem que entender que existe o transtorno por modulação, que é quando ela é hipersensível ou quando ela é hipossensível a algum estímulo. E existe o transtorno também por discriminação, que é quando a criança não consegue discriminar ou reconhecer um estímulo que está recebendo. Então, tem essas duas vertentes. Tem a outra também que é de base motora,
que a gente chama de dispraxia. Mas aí já é se aprofundando um pouco mais. Seria uma mais avançada, digamos assim, né? É. Tá certo. Quer dizer que a questão a sensibilidade digamos assim, da visão, do barulho. Isso. Por exemplo, são impactos que são ocorrem impactos nas importantíssimos, sim. Por exemplo, nós temos muitas crianças que, por exemplo, tampam o ouvido, né? Eu já observei. Já observou? Usam um abafador, né? Uhum. Como uma acomodação sensorial, como uma ajuda, né? Mas são crianças que provavelmente têm uma hipersensibilidade auditiva e o uso do abafador é para que não gere nessa criança um comportamento disruptivo. Então, aquela acomodação do abafador, ela vai filtrar os barulhos o que incomoda a criança não entra, e aí ela consegue ter um comportamento adequado àquela situação. Agora, uma curiosidade. Essa sensibilidade na audição, por exemplo, é um indicador de que a criança está acometida de algum transtorno? Ou é o inverso? Eu vou saber que ele tem depois que eu descobrir que ele tem TEA, por exemplo? É porque, na verdade, todos nós nos incomodamos com certas... Perfeito. Né? Porém, quando acontece da criança ela ter várias desregulações em diversos sentidos, aí a gente entende que aquela criança ela está desregulada, desorganizada. E é por isso que a gente trabalha, né, terapeuta ocupacional trabalha com a abordagem de integração sensorial. É onde eu integro os sentidos dessa criança através de atividades, de brincadeiras, de uma forma bem lúdica, né? Com essa forma lúdica você vai descobrindo e captando... Para descobrir, a gente faz uma série de uma avaliação assim, muito minuciosa, né? Onde a gente vai tentar entender o que é que acontece, o que é que está chegando de informação no córtex daquela criança, o que é que ela está respondendo, a questão do toque. A gente vai analisar se são os sentidos, né? Todos os sentidos. Estão voltados em todos os sentidos. Isso, exatamente. Todos os sentidos. Que, na verdade, até, a gente estudou na escola que são 5 sentidos, né? Sim. Audição, visão, tato, olfato e paladar. Sim. Porém, nós temos 8. Não são 5, são 8. Só aprendi 5, viu? Pois é, Se eu são fosse fazer 8. prova agora, eu ia sair reprovado. Eu ia te ajudar. Ia me ajudar, né? Que bom. Mas são 8, porque nós temos também o sistema vestibular. Ele é responsável pelo nosso controle de postura, o equilíbrio da nossa cabeça, né? Os vestíbulos, eles ficam no ouvido interno, e eles são 2. Eles ficam se organizando à medida que a gente vai caminhando, por exemplo. Se eu preciso desviar de um buraco, então eu faço todo um controle de postura para voltar a caminhar desviando daquele buraco, né? E aí a gente tem também o sistema proprioceptivo, que é o responsável pelos músculos, tendões, articulações. É ele que me ajuda também na questão postural, ele me ajuda a se sair bem na escola, para escrever, para tirar do quadro e passar para o caderno, ele me ajuda a brincar, ele me ajuda a manter uma postura para que eu possa vestir minha roupa, para que eu possa escovar o dente, né? E tem também o sistema interoceptivo. Esse é o mais novo, é o mais recente. Aí nos estudos eu procuro estar sempre muito antenada, né, aos artigos que saem. E a interocepção, ele é o mais importante. Ele é a base da integração sensorial, que é aquele que faz a conexão das nossas vísceras com o nosso cérebro e as nossas emoções. Então, é o sistema interoceptivo que vai me dizer se eu estou com fome, se eu estou com sede, se eu estou cansada, se eu preciso relaxar. Vai aguçar esses que nós conhecemos mais. Exatamente. Muitas vezes as nossas crianças são não verbais, né? Alguns autistas, eles não falam. Mas o sistema interoceptivo é ele que vai indicar para aquela criança que a barriga dele roncou. E aí ele vai criar uma conexão com a mãe, uma forma de comunicação para dizer que ele quer comer. Então, o sistema interoceptivo tem que estar ali, ligadinho, né? Olha só, né? Cada dia, né, nós aprendemos algo mais. Por isso que de nada nós sabemos, né? É aprendendo a cada dia, convivendo. Até porque essa leva hoje de crianças com transtornos
não somente com o espectro autista, mas também com essas demais aí, como TDAH, dentre outras aí. Uhum. É coisa, eu diria que recente, que aflorou de Sim. forma muito agressiva, né? Sim, com certeza. E tem também aí as altas habilidades, né? A superdotação. Sim, também, que vem crescendo, né? Crescendo, que muitas vezes a criança até recebeu o diagnóstico um pouco ali errado. E a criança, eu tenho alguns pacientes que receberam o diagnóstico de autista, e aí a gente vai investigar, a criança é superdotada. Olha só. Mas tem os desconfortos sensoriais. São dois extremos, né? E aí a gente começa a investigar dentro dos desconfortos sensoriais que aquela criança apresenta. E, de repente, se isso não for revisto com um curto espaço de tempo, é um prejuízo grande, né? Para o resto da vida, né? Vai permanecer o resto da vida. Isso. Por isso que os tratamentos, a gente sempre estimula muito que as famílias tenham o máximo de conhecimento possível, porque quanto mais cedo iniciar as estimulações, né, as terapias, melhor vai ficar para essa família em geral, não é só para a criança, é a família inteira, né? A terapeuta tem que cuidar não é só da criança, não. Da família toda, né? Pelo menos, eu só sei trabalhar assim. Eu só sei trabalhar envolvendo a família inteira. Eu sempre uso esse exemplo, que é comum nós deixarmos os nossos filhos por conta do colégio e achar que a professora, a educação é de responsabilidade dela. É comum isso, até a gente escuta muito isso nos meios, né? Mas, na verdade, nós temos as nossas funções também, enquanto educadores, mesmo na função de pai. É porque, na verdade, os meninos acreditam mais na tia do que no pai. Mas nossas professoras, elas têm estudado muito sobre isso. Está vendo-se uma mudança realmente. Uma mudança, sim. A gente tem reconhecido, assim, que, inclusive, muitas vezes a família nem percebe. Quem percebe é a professora. Né? Porque a ligação, né, com as ocupações dos pais no dia a dia. Hoje em dia, e a tia está ali mais próxima, né, gerando esse relacionamento. E ele está mais perto, né, acredita na tia. Verdade. Mas está certo, é um se ajudando, né, cada um se ajudando. E daí a compreensão. Por que estou provocando isso? Porque para os pais que nos veem nesse momento, né, que precisam refletir. E eles também têm uma responsabilidade extrema. E outra coisa, não é porque a criança é acometida de um transtorno, mas com todos os filhos, repense. Claro, né? Sim. Tem que repensar isso de forma construtiva e não deixar a responsabilidade exclusivamente para a equipe da escola, né, do colégio. Verdade. Né? Inclusive, Leite, isso é uma coisa assim que eu bato muito nessa tecla, sabe? Eu tenho uma academia para bebês também, que é a Baby Gym. E a gente percebe que foi feita uma pesquisa recentemente e é uma franquia, são 95 unidades em todo o Brasil, né? Nessa academia tem estimulação sensorial, cognitiva, psicomotora, de comunicação. E a gente percebe que sul e sudeste do nosso país, as academias Baby Gym estão lotadas com fila de espera. Mesmo? E nas regiões norte e nordeste, não está tão lotada assim. Não tem essa procura tão grande, né? E eu tiro pela minha unidade e pela de outras colegas, que os franqueados estão sempre se falando, né? As babás que vão com as crianças para fazer a aulinha. Né? Os pais têm mandado as babás. Então, assim, a gente precisa realmente repensar muitas coisas, porque, por exemplo, aquele momento que aquela criança está ali se desenvolvendo, na Baby Gym, por exemplo, que é para bebês de 2 meses, 2 meses já vai para academia, viu? Até 6 anos de idade. Mas o nosso público ali, ele está entre 3 meses e 3 aninhos. E ali, aquele momento, é um momento que não volta mais, né? É aquele momento único daquela criança que, como dizem, né? A infância é o chão que vai ser pisado a vida inteira, né? Mas quem tem ido são as babás. Então, eu tenho puxado muito os pais para participarem, para viver aquele tempo de qualidade com seus bebês, entendeu? Eles estão crescendo muito rápido, né? E aí,
com relação às terapias também. Eu fico muito no pé das mães dos meus pacientes, eu mando foto do atendimento, eu pergunto, mando questionário. Então, assim, procuro Mas está estar bem correto. perto. Eu conversei ontem com a psicopedagoga exatamente sobre essa questão voltada para... meu filho recebeu um diagnóstico e agora? Uhum, Tá? Então, e a gente, fazendo uma análise mais macro, a gente enxerga que tem que entender também, por exemplo, que os pais muitas vezes são provedores, precisam trabalhar. claro. Ou seja, então, no contexto geral, a vida dos pais, a vida da família, como ela disse, precisa mudar de forma radical, Sim, não é? Em detrimento daquele filho. sim, com certeza. Então, se não houver esse trabalho, essa terapia, né, com esses pais aqui, o filho vai ser mais um, a depender das babás, das terapeutas, das clínicas, enfim. E eu vou Infelizmente, lhe né? dizer, assim, eu sou mãe também, né? Meus filhos têm 3 e 6 anos. Eu tenho uma lista de espera de pacientes querendo atendimento lá na minha clínica, mas eu não atendo depois das 5. Deu 5 horas, eu sou mãe dos meus filhos, Certo. sabe? Eu já não nem sempre foi assim, né? Mas como eu levanto essa bandeira, então eu não posso ser hipócrita. Com certeza. Então, fim de semana é totalmente dos meus filhos, né? Tento ser assim, almoçar com eles. A gente tem alguns colegas, alguns amigos que os filhos estudam na mesma escola. Ah, deixa que a gente leva, vocês trazem. Aquele momento de deixar ir buscar, a gente faz questão, sabe? Almoçar junto. Então, Tem a assim, sua relevância, né? a gente Muito tenta grande. encontrar no meio dessa loucura, né? Que a gente tem que trabalhar muito, né? E encaixar, Mas aí né? tenta Mas dá sempre encaixar. atenção nos momentos, né? Isso, exatamente. Transtornos sensoriais é o tema de hoje do programa. De forma sensível, habilidosa e respeitosa, a nossa convidada nos proporciona uma aula sobre este tema. Agora, se você quer saber mais, é simples, você fica ligado, porque agora eu vou me deliciar de um cafezinho. Doutora, justo bebermos uma água, São Geraldo, né? Por Sim, favor, doutora. vamos. Saúde. Saúde. E um cafezinho com leite, a senhora aceita? Eu aceito. Por gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre o assunto transtornos sensoriais com a nossa convidada, a doutora Larissa Costa? É simples, você fica ligado que o nosso intervalo é rápido, só o tempo do cafezinho. Volto já. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Minha obrigação, a minha, é lhe manter bem informado com os nossos convidados. Por isso que eu só trago personalidades aqui para conversar com a gente, né? Com temas de extrema relevância, né? Que agrega valor. Você não fica aí em outros canais assistindo coisas que, ao término, você simplesmente não sabe nem o que foi que assistiu. E aqui não, aqui você aprende, aqui você reflete, aqui você se instrui, aqui você agrega valor à sua vida de um modo geral. E hoje a minha convidada, falando sobre transtornos sensoriais, nos proporciona uma aula sobre este tema que com certeza só vem agregar valor em nossas vidas, né? E anote aí, viu? Papel, caneta e o ímã de geladeira. Deixa ao lado aí do sofazinho, que no próximo bloco eu tenho uma novidade para você agendar aí. Papel, caneta, celular não, você vai esquecer. Papel e caneta e ímã de geladeira, lembra? Todo mundo tem um, né? Quem não tem um ímãzinho de geladeira lá com os bilhetinhos só? Daqui a pouquinho eu lhe digo. Doutora, falávamos no bloco anterior na questão de algo que me chama muita atenção, que é essa, eu não diria bem a sensibilidade, mas assim,
o calor humano, a relação familiar, né? Você falou que não abre mão, por exemplo, da relação de buscar seu filho no colégio. Quão importante isso, né? Que valor se tem nesse momento, né? E tem mais, ele não esquece não, né? Eu não esqueci, né? Eu lembro dos momentos que meus pais iam me buscar, né? Então, isso é um momento que os pais devem dar o seu valor respectivo, né? E são nesses momentos também que a gente procura entender o que está acontecendo com o filho, né? Eu sempre puxo para o lado, né, do meu trabalho. Quais são as dificuldades que está encontrando na escola, na socialização com os colegas, na tarefa de casa, se está tendo alguma dificuldade, se está aprendendo de acordo com o que seria normal para a criança daquela idade também. É feito né? uma anamnese. Porque são esses momentos, né, que a gente vai ligar ali o alerta. Opa, tem alguma coisa aqui com meu filho que será que necessita de uma estimulação, de uma terapia, né? Então, esses momentos são muito importantes. Inclusive, eu falei antes que as professoras, muitas indicam, né? Ó, vamos levar no terapeuta, vamos fazer uma avaliação com a psicóloga, né? Então, esses momentos, eles também são importantes para os pais, né? De estar presente, de perceber se tem alguma coisa ali que não está se organizando direitinho. A gente fala, né, dessas questões sensoriais. E claro que as nossas crianças é naquele momento com os pais, aquele momento mais íntimo, no brincar, nas atividades de vida diária, que é o carro-chefe da terapia ocupacional, são as atividades de vida diária, que é a alimentação, vestuário, higiene e o brincar, né? Então, são nesses momentos que os pais vão perceber ali, tá brincando direitinho, tá dando funcionalidade, pegou um carrinho, ele não só pega o carrinho, vira o carrinho e fica girando a rodinha, mas ele pega o carrinho mesmo, ele tem um contexto, ele buzina, bibi, né? Vrum, faz o barulho do carro. Então, a funcionalidade do brincar é um indicador se a criança está ou não caminhando de acordo com os marcos certinhos do desenvolvimento, né? Eu tenho uma curiosidade. Tem pais, eu me refiro a pai e mãe, lógico, que percebem, mas não aceitam? Com certeza. Sim. E qual é o grau de gravidade? Olha, a gravidade, ela se apresenta a partir do momento em que a não aceitação de um possível diagnóstico passa muito tempo, perde-se muito tempo daquela criança, se distancia do que a gente considera o tempo da plasticidade cerebral. Com 3 anos de idade é o auge da plasticidade cerebral, é quando as sinapses, né, no cérebro estão acontecendo assim, numa velocidade incrível. Então, esse período é um período em que nossas crianças, eu costumo dizer que é uma esponjinha, né? Elas estão absorvendo tudo. Se o pai, a mãe, né, a família não consegue perceber que tem algo acontecendo, ou até percebe, mas por algum motivo não quer iniciar uma terapia ou buscar entender o que está acontecendo, ou não quer aceitar, né? É porque para mim isso de não aceitar chegar a doer, entendeu? Eu sei, mas assim, é porque, me permita lhe interromper, Sim, mas claro. É porque, sabe, às vezes, porque eu, em face de eu ter conversado com tantos profissionais já nessa área, e muitas vezes eu passo a observar crianças, Sim. que eu digo, essa criança não tá, ela precisa de ajuda, sabe? Sim. E é lógico que se você vai falar com o pai ou a mãe, vão achar ruim. Né? Acontece muito. E os pais não enxergam isso, e você dá os sinais tentando dizer, olha, tem algo que precisa ser visto. Sim. Sabe? Sim. E a gente sente, porque é uma pessoa que está precisando de ajuda. E que tem... eu como terapeuta, a gente fica até brincando, eu e minhas colegas, a gente fica se coçando para atender aquela criança. A gente sabe o que fazer com ela para fazer ele evoluir, melhorar,
fica criando na cabeça assim todo um protocolo de atendimento que eu sei que vai funcionar, mas a família, né, Uma não barreira. acontece. É muito frustrante, muito. E a gente tenta falar ali E o com um preço é caro tio. amanhã, né? E assim, muitas vezes é algo que é uma orientação, uma modificação que pode ser feita em casa, que pode fazer uma mudança na vida, na qualidade de vida de uma família inteira. De uma família inteira, até porque essa criança, dependendo do fator sensorial de agressão, por exemplo, na audição, essa criança vai passar o resto da Sim. vida Por exemplo, incomodada, né? eu Sofrendo. vou trazer até aqui um exemplo de um paciente que foi um paciente assim que marcou. Eu tenho muitos pacientes que me marcaram muito. São 22 anos formada, atendendo nessa área, né? Sempre me especializando nessa área. Mas eu vou trazer um caso aqui de um que ele batia com muita força no queixo. Então, sempre que ele estava agitado, irritado, era um paciente não verbal. Então, ele batia com muita força no queixo, né? E eu sabia o que fazer para ajudar essa família, orientava a família, queria trazer para o consultório, né, para mais sessões, porque eu sabia que ele poderia evoluir. Passava orientações para a família e aquela criança ele estava necessitando de uma autorregulação. Era uma estereotipia que ele tinha. Então ele se batia para ele se autorregular. Eu pedi para a mãe anotar no diário sensorial, né, que a gente recomenda, os momentos em que ele batia, era muita força que ele batia no queixo, né? E aí eu pedia para ela anotar sempre no decorrer do dia em que momentos ele batia para a gente tentar entender o que é que aquela criança estava precisando. E aí com muito jeitinho, com muito carinho, né? Fui conseguindo e a gente entendeu que a criança se sentia irritada, com raiva, porque ela não queria parar de assistir a televisão, que era uma coisa que dá muito prazer para ela, né? Para ter que ir tomar um banho, por exemplo. Ela não queria deixar de fazer aquilo para fazer algo que para ela não era tão prazeroso. Então, ele buscava nessa batida um estímulo proprioceptivo que ele conhecia, que era bom para ele, que ele se regulava, né? Porque ele não gostava do banho, ele tinha uma hipersensibilidade tátil e ele não gostava dos pingos da água caindo no corpo dele. É só eu aqui já estava imaginando que era tipo, digamos assim, uma forma de dizer, talvez que não queria ir, mas não Era queria uma deixar forma- aqui. Não era que não queria, mas Você consegue entender que é todo um contexto, né? A primeira coisa que a gente fez foi diminuir a tela. Então, antes do banho, não vai ter tela. Vamos fazer outra coisa que não seja tão prazerosa assim. E aí, no banho, já que ele tem essa hipersensibilidade, quando os pingos caem, vamos modificar? Vamos comprar uma bacia bem grande. Ele vai tomar banho agora, a água já dentro da bacia. vai E bater aí, nele, né? E aí a questão de se bater era uma questão, ele não tinha falha no sistema proprioceptivo. Ele usava isso como uma regulação, né? Porque ele tinha falha no tato. E aí ele usava E ele não falava. não falava. E nunca que ia ser muito difícil. Ele tem também a deficiência intelectual, então ia ser muito difícil para a gente entender se ele fosse colocar numa frase, por exemplo, né? Mas aí fomos fazendo as modificações na rotina e foi diminuindo essas estereotipias. Tá melhor hoje. Tá bem melhor hoje, Que mas bom, né? para a gente chegar nisso, eu tive que praticamente entrar dentro da casa dessa família, né? Para Entender todo o diagnosticar, contexto. entender todo o contexto. E fazer essas modificações, né? Que são importantes. Hoje em dia ele não dá trabalho mais nenhum para ir tomar o banho dele. É um momento prazeroso para ele. A gente está trabalhando as partes do corpo. Transformou. Ele tá bem mais independente. Ele faz o próprio asseio. E aí, quando a gente entende que esse já é um rapaz já de 13 anos, e aí a gente entende já que envolve a questão da autoestima também, né? De ele ter uma autopercepção das partes do corpo dele que estão ficando limpas por causa dele.
Então, isso eleva a autoestima, ele se sente capaz, ele se vê Um dos importante. trabalhos do profissional é esse, né? Tentar Isso. fazer com que o paciente, eu vou usar esse termo, não sei se devo, mas o paciente se sentir capaz. Capaz, eu acho exatamente. que isso tem um valor com certeza. sem dimensão, né? Sim, sim. E ele ter essa noção de que ele pode. Acima de tudo, né? E aí a gente generaliza esse comportamento. Se ele é capaz de fazer o próprio asseio, vamos tentar ver o que é que ele é capaz de fazer mais. Então a gente dá aquela responsabilidade para ele e vai aos pouquinhos vencendo, né? Esse é o objetivo. Quando a gente traça o plano de tratamento na clínica, a gente tem o plano a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então essas metas elas vão sendo batidas, né? E cada paciente tem suas peculiaridades, não é igual ao outro. Com certeza. Por exemplo, como eu disse no comecinho, nós somos seres bem sensoriais, né? Nós somos sensoriais. Eu sou super friorenta, como diz, né? Então, tudo eu tô com frio. Já o meu marido tá com calor o tempo inteiro. Então, é tudo muito subjetivo. O que pode ser confortável nessa questão sensorial para você, para mim já pode ser algo que seja desagradável. Então, é isso que é interessante, assim, você entender a peculiaridade de cada ser humano. E mais interessante ainda quando é uma criança não verbal, que a gente tem que investigar assim, de uma forma muito minuciosa. Diga-se de passagem não verbal, quer dizer, não pode nem externar através de palavras. Exatamente. Né? Gente, é aprendendo a cada momento, né? E para você que nos acompanha, qual é a sua sensibilidade com relação às pessoas que estão ao seu redor? O que é que você percebe? O que é que você pode contribuir para mudar a vida de alguém que está ao seu lado? Ou tem, quem sabe, até mesmo da sua? É isso que eu estou aprendendo hoje, a refletir sobre cada momento que nós temos em nossas vidas, com as nossas sensibilidades, com a doutora Larissa Costa, ela que é terapeuta ocupacional aqui no programa Café com Leite. Doutora Larissa, vamos beber mais água São Geraldo, né? Por favor. Vamos sim. E mais um cafezinho. Também. Com leite, viu? Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema transtornos sensoriais? Você fica ligado, nosso intervalo é rápido. Lembre-se, papel, caneta e o imãzinho de geladeira. No próximo bloco eu vou te dizer para quê. Volto já. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Hoje conversando com a terapeuta ocupacional, a doutora Larissa Costa, aqui no programa Café com Leite. Aí eu quero aproveitar e mandar um abraço também para a doutora Larissa Costa, que está fazendo especialização em cardiologia lá em Fortaleza, que é filha do meu amigo Toim e dona Vânia, Eusivânia Costa. Então, olha aí. Larissa Costa aqui, terapeuta, e oportunamente, doutora Larissa Costa também, médica, em breve aqui no Café com Leite. Vânia assiste o programa, então um beijo para você, um abraço grande para meu irmãozinho, para meu amigo Toinho, tá? E para você que está com a caneta, olha gente, caneta e papel, dia 20/9, coloca aí 20/9/2025, das 7 às 14 horas, anote aí. A 18ª campanha de doação de sangue. A produção fica dizendo que a 8ª, não é, gente. Está com mais de 10 campanhas. Eu recebi um prêmio do Emoce. Antes da pandemia, como é que é a 8ª? 18ª. Não, brincadeiras à parte, gente. Olha, é mais uma campanha que envolve Leite Contabilidade, Leite Marcas e Patentes, TV Café com Leite, TV Verde Vale, Fundação 15 de Agosto. É um momento de descontração, de alegria, mas em especial de sensibilidade, onde você pode fazer a sua doação de sangue, tá? Fala-se que uma bolsa de sangue salva até 4 vidas, não sou eu que estou dizendo. Os estudos mostram isso e
o Hemócio afirma. Então, o Hemócio vai estar presente na Rua Delmiro Gouveia 163, das 7 da manhã às 14 horas, para coletar simplesmente 120 bolsas. E aquela história, se você não vier, eu só vou chegar a 119. Aí eu vou ficar triste. Eu quero atingir a meta de 120 bolsas. Quero mandar um abraço a toda a equipe de profissionais envolvida nesse complexo, que está aí na luta, na busca, convidando as pessoas para virem doar sangue. De 7 às 14 horas, no dia 20 de setembro, é um sábado. Não inventa história de que não pode vir não, tá? Agora, se você não pode doar, não tem problema. Vem para cá que o Hemócio, as profissionais do Hemócio vão dizer que você não pode. Não é você que não vai dizer isso não. Olha, e não tem problema. Eu aceito seu esposo, sua irmã, seu irmão, seu tio, seu vizinho. Aquele cidadão que você conhece que passa todo dia na sua porta, mora na rua de trás, convida, traz para cá. Vem passar uma manhã de alegria, de descontração e ajudar as pessoas de forma muito especial. E digo mais, eu não quero o seu sangue. Se Deus quiser e Nossa Senhora, eu não me interesso pelo seu sangue, nem quero fazer uso, se Deus quiser. E não queira também de volta seu sangue. Fica a dica, tá certo? Anote isso aí, a campanha de doação de sangue. Eu tenho mais uma novidade, eu digo no final do programa, tá bom? Doutora, doadora de sangue? Sim. Eu não posso ver mais um braço. Até o dia 20 de setembro eu não posso ver um braço que eu estou querendo. Doutora, se não doou sangue e pretender e achar que é sensível, que vale a pena, é aqui, viu? Vamos divulgar também, dia né? 20 de setembro, é um sábado. Olha, na última campanha conseguimos coletar 91 bolsas. Nossa meta era 100. Vieram 120 e poucas pessoas, mas só 90 e poucos doaram. Então nós agora queremos 120. Tem que aumentar a meta, né? Vou ajudar na divulgação. Oh, que bom. Muito obrigado, viu? Doutora, uma das coisas que me chama sempre muita atenção, considerando que eu já conversei com vários profissionais acerca de pessoas com transtornos de espectro autista, em especial, dentre outros, lógico, também aqui já, mas uma das coisas que sempre me chama a atenção e eu gosto de provocar é a questão dos pais, a sensibilidade dos pais, o envolvimento dos pais, porque no bloco anterior você citou essa questão dessa ida ao colégio, buscá-lo, deixá-lo, aquele momento de descontração, de levar para brincar, para aula de alguma coisa, sabe? São momentos, alimentação, almoço, janta, né? Sentar todos na mesa, né? São momentos únicos, né? Sim. E os pais precisam refletir sobre isso, né? Sim, com certeza. E eu acho legal aqui no programa é que eu fico puxando a orelha, sabe? De quem nos acompanha, para ficar atento a não volta. Esse tempo não volta, né? Ele é único. Verdade. E com esse processo que as pessoas esquecem pelas ocupações, que é um processo natural, pelas ocupações do dia a dia, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que tirar esse pessoal do sofá e dizer, olha para seu filho, que tem alguém olhando para ele, né? Exatamente. Inclusive, eu vou aproveitar aqui o seu espaço de forma muito respeitosa, muito agradecida. Eu estou lançando agora, eu costumo fazer alguns cursos com alunos de terapia ocupacional, a gente discute casos clínicos, né? A gente fez o curso recentemente, TO na Prática, onde a gente levou para os alunos sobre a prática mesmo, como é que funciona, desde a avaliação até a intervenção. E agora eu estou lançando o curso para os pais. Olha aí. Né? Então, é isso mesmo, é tirar do sofá, né? Inclusive, a gente criou uma estratégia de fazer com que os pais, homens, participem. Porque muitas vezes isso de levar... Sobra para a mãe. Sobra muito para a mãe, né? A mãe que leva para a terapia, a mãe que pergunta, e aí, como é que ele tá? Pede a devolutiva do atendimento. Então, assim, uma forma de envolver os pais, os dois, o casal, no tratamento do filho, a gente lançou aí a inscrição para o curso, um valor bem abaixo para o casal. Para o casal. Para o casal. Se for só um, paga mais caro. Se for só a mãe, é mais caro. Mas então, se a família for, a tentativa de envolver essa família para que essa família tenha uma melhor qualidade de vida com o filho, né? De uma forma coesa, a gente pensou nessa estratégia de fazer com que os pais participem. Deixa eu fazer uma pergunta dentro desse contexto. Sim. A terapia, ela necessariamente só é para pessoas que possuem, por exemplo, filhos ou a pessoa que tem algum transtorno ou para qualquer pessoa? Não, assim, a terapia ocupacional, ela é
para qualquer indivíduo, independente de um diagnóstico. Certo. Então, se essa pessoa ela apresenta uma disfunção sensorial ou um transtorno cognitivo, ou se ela tem dificuldade no decorrer das suas atividades do dia a dia, que são as atividades de vida diária, se falta para ela independência, autonomia, então é interessante que ela faça a terapia também. A ocupacional, Né? Ocupacional. Né? Inclusive, Tá o nome ocupacional, ele veio, não é ocupar por ocupar. São ocupações pertinentes mesmo da nossa vida prática. Você tem né? uma vida normal, Ter né? uma vida normal, com independência, com autonomia, com autoestima, né? Um autogerenciamento de si próprio, das suas tarefas. Então, a terapia ocupacional, ela é uma profissão nova, Sim. né? Assim, se for comparar com outras, é uma profissão nova, jovem, mas que agora, recentemente, teve aí esse boom por conta das questões sensoriais, né? Sim. Que foi uma terapeuta ocupacional, a Jean Harris. Em 1972, ela já estudava as questões sensoriais e ela já dizia que são as questões sensoriais que vão direcionar os nossos comportamentos. E ela estava completamente correta. Olha só, olha só. Então, nesse caso, voltando para o seu curso, é Sim, voltado para os pais. para os pais. E nesse curso eu vou passar muitas orientações, né? Claro, como a gente já conversou. Quando a gente conversa, diga o seu Instagram, só para os meninos vou colocarem dizer, aqui. tá. Aí a gente É continua conversando, que é para arroba- ficar escrito para as pessoas Tá seguirem, certo. né? É T.O. Larissa R. Costa. T.O. Larissa, Larissa, 2 dois S, A, S's, Costa. R. Costa. Tem R. o Costa. Rzinho ali Larissa, no meio. R. Costa. Isso, exatamente. Coloca aqui nos caracteres aqui. Pô, Inclusive lá no Instagram eu costumo, né, colocar algumas postagens importantes, né? Falo muito dessas questões sensoriais e no curso a gente vai estar falando muito disso, dessas questões Ali sensoriais. tem digamos assim, um gostinho, um açúcarzinho, só para dar um sabor, tem né? sim. Inclusive, eu vou me aprofundar bastante no curso. A gente vai falar de, por exemplo, chega as mães, né? Já tá lá, já na apostilazinha já tá pronta, mas eu uso muito as falas das mães. O que as mães chegam falando mais vai ser relatado lá, vai ser colocado no curso, né? A mãe chega e diz, por exemplo, meu filho não para quieto, né? E aí, o que fazer? Aquela criança que é muito agitada, que não presta atenção, o alerta está muito alto para várias coisas que não são tão importantes assim. E deixa a desejar na questão da aprendizagem do que realmente está sendo o conteúdo da escola. Então, lá no curso, a gente vai falar por que será que essa criança não está prestando atenção? Quais são as questões sensoriais, quais são os sistemas, né, os sentidos que estão ali com uma falha, que fazem essa criança não parar para aprender, né? Então, a gente vai falar disso, a gente vai falar de seletividade alimentar, que nossas crianças, que têm o TEA também, né? Algumas, não todas, mas a grande maioria apresentam uma rigidez no comportamento que envolve ali a alimentação, não quer provar novos alimentos. Eu tenho pacientes, por exemplo, que só come comida amarela, né? Então, ele ficou restrito ali àquela alimentação só de coisa amarela, porque aquilo é o seguro para ele. E aí, lá no curso, a gente vai explicar por que isso acontece. Como passar além, como desbravar, né, motivar essa possível, criança. Né? É totalmente possível. E não só da seletividade, mas da compulsão alimentar. Será que esse organismo está mandando informação de que esse estômago já está cheio, já está saciado? Né? A gente vai falar de estereotipias, vai falar de motricidade fina. Ai, meu filho segura o lápis com muita força, quebra a ponta do lápis. Ou então ele segura muito leve, ainda não conseguiu fazer as letrinhas, não consegue fazer nenhum desenho. A gente vai tentar entender por que as questões sensoriais influenciam nesses comportamentos. Quando os pais entendem, facilita, digamos assim, eu vou dizer tratamento. Sim. Dos filhos, né? Com certeza, esse é o objetivo. É tornar essas famílias coterapeutas. E essas famílias também terão uma vida melhor, né? Com certeza, esse é o objetivo, Olha, como né? bom conhecer.
É esse o objetivo. A gente sabe que as clínicas estão aí superlotadas, né? E muitas vezes tem profissionais e profissionais. Muitos querem manter aquele paciente ali. Eu não sou assim. Quero deixar Eu o amo dar paciente. alta. A coisa que eu mais amo no mundo é dar alta. A gente faz festa lá na clínica, com certificado e tudo. Imagina só a sensação do sorriso daquela Sim, pessoa que está indo, né? Eu acho que com não tem certeza. preço, Não, né? não tem. É maravilhoso ver as crianças evoluindo. E eu tenho pacientes também que são fiéis, assim, estão comigo há muitos anos. E a gente vem vendo uma evolução, inclusive dentro ali daquele diagnóstico, por exemplo, uma criança que chegou para mim ainda pequenininha, possivelmente o nível de suporte, são 3 níveis de suporte, né, para o autismo. Chegou no nível de suporte 2, hoje em dia a médica já me mandou uma mensagem dizendo que está no nível de suporte 1, que a criança está maravilhosa, está indo bem na escola, Tem e a preço, família né? não tem. Nossa, Tem maravilhoso. Gente, esse assunto é extremamente convidativo para que a gente possa aprender com cada palavra que nos proporciona hoje a terapeuta ocupacional, doutora Larissa Costa. Doutora, como dito, as suas palavras nos enriquecem e nos deixa, são suaves no quesito aprendizado. Mas eu preciso fazer um intervalozinho. Estamos chegando no final do programa, vamos tomar um cafezinho? A gente Vamos. volta logo, tá bom? Tá bom. Com leite, viu? Tá certo. Gente, nosso intervalo é rápido, fique ligado, daqui a pouquinho a gente volta. Rapidinho, já me delicei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, mas agora de forma muito especial eu quero agradecer aqui a doutora. Muito obrigado. Foi ótima essa nossa conversa, super confortável, porém muito instrutiva, construtiva. Eu tenho certeza que vai tirar muita gente do sofá. E sucesso no seu curso, está aqui o seu Instagram. É só acessar o Instagram e tem essas informações mais detalhadas, né? Isso, e clica lá no link, vai direto para um WhatsApp, onde você faz a sua inscrição. E o casalzinho, precinho melhor, né? E o casal, né? preço bem melhor, Não bem adianta acessível. deixar... Doutora, eu acho que isso é uma estratégia para levar o homem, porque o homem só vai se for puxar. É isso aí, mas que esse legal, é o objetivo. A gente quer realmente envolver toda a família, que bom, quer que a família toda seja participativa mesmo nesse processo de tratamento dos filhos. Que bom, pois sucesso, Deus lhe abençoe. Obrigada. Viu? Muito obrigada, foi ótimo. Que bom. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Olha, e agende-se também, vem aí uma temporada nova do programa Café com Leite. É a temporada da superação. Você que teve algum problema, teve algum luto por algum motivo qualquer e se superou, entre em contato aí nas redes sociais, através das redes sociais com a nossa produção, bate um papo aí com a nossa equipe, de repente você poderá estar aqui tomando um cafezinho comigo e dando exemplo de superação. E é uma nova temporada e tem muita novidade para você, tá bom? Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para... ela me manda segurar assim, viu? Eu vou segurar direitinho, mas olha o papel aqui, ó. Mas não vou mostrar para você, não. Amanda Soares, no Salesiano, em Juazeiro do Norte. Paulo Lima, no Tiradentes. Luciano Vieira, no Franciscanos. Cláudio da Verdura, na Rua Alencar Peixoto. Professor Zacarias, na Lagoa Seca. Doutora Ângela Rolim, fisioterapeuta, que também acompanha o nosso programa. Ontem eu reclamei que só mulher mandava um alô. Aí ela mandou conseguiu esses nomes aqui. Mandaram, foi, né? Só homem agora. Só aqui a doutora Ângela e a Amanda. O resto só homem aqui. Ontem só tinha mulher, né? Ó, gente, ela manda esse papelzinho bonito, mas é o papel aqui, ó. Beijo, gente. Brincadeira. Amanhã eu estarei de volta de segunda a sexta-feira, sempre com uma novidade para você. E aos domingos, nossa edição nacional na Rede Meio de Comunicação. Beijo a todos. Fiquem